Jéssica de Paula já tá por aqui para bater um papo com a gente. Bom dia, Jéssica, linda. Bom dia a todas as pessoas aí que estão nos acompanhando. Terçamos, né? De terça-feira. Gelada. Ah, menina do céu, Olha, que frio. Frio. Ó, 8 horas nada. 9 horas, 8 horas, a gente tá com sensação térmica aí de 5, 6 graus, porque tá muito gelado, Ó, gente. agora aqui em Taubaté fazem 16 graus. 16 graus. A máxima hoje é 23 Faz graus, 16 a graus. mínima é 8 Qual graus. é a sua sensação? Sensação é menos 10. Na rua é menos 10. Mas Mas assim, agora saiu um solzinho, o dia agora tá lindo saiu, hoje, saiu. né? Horário que eu tava vindo pra rádio, que é entre 6h30 e 7 horas, assim, não sendo que chegava um palmo, muita neblina. E a sensação térmica. A temperatura tava dando 8 graus, mas você tava sentindo bem menos, tava bem gelado. Já a gente vai receber a nossa nutricionista Thaís Vilauta, a gente vai falar para os idosos e, sobretudo, a alimentação nessa época do ano, pensando na saúde dos idosos na melhor idade, que é uma fase que a gente precisa de cuidados, né, Jéssica? Ainda mais agora no frio, né? Ainda mais agora no frio, aumentar a nossa imunidade aí. Jéssica, vamos fofocar? Vamos fofocar, Nina. Olha, e ó, deixar uma dica, gente. A semana inteira vai ser frio, viu? Vai ser, né? Semana inteira. Então, meu vocês já Deus. começam a tirar os cobertores, os agasalhos dos guarda-roupas, que olha, o bicho vai pegar aí, viu? É isso. E vamos ajudar também, aproveitar agora chegando o inverno, ajudar as campanhas do agasalho. Sim, as que pessoas começam estão precisando agora, de doação. moradores de rua, né, Isso Jéssica? mesmo. Tem Cobertas, cobertor que não meias, usa. sapatos, tudo. Às vezes, pra você não é útil, pra outra pessoa é muito útil. Animais de estimação, você que tem cachorrinho e que tem aí o hábito de deixar ele dormir pra fora de casa, no inverno, colocar todo mundo pra dentro, agasalhar essa bicharada, os mas não tem como ficar dentro de casa. Gente, hoje em dia tem aquelas roupinhas, aqueles cobertorzinhos mais quentes. Exatamente, pensar nos bichinhos, sim, né, porque Jéssica? eles passam frio também. Passam frio, é né? isso mesmo, como a gente, né? Vamos começar então com as fofocas. Hoje a gente já vai amanhecer com uma pessoa que tá mamãe, gravidinha novamente. A Bárbara Evans. Fui a surpreendida filha de com essa Monique, notícia. vai ser mamãe novamente. Ela que ficou grávida há um tempo atrás de uma menina, né? Hoje A em dia menininha dela tem 1 ano, né, tem Jéssica? 1 aninho. Foi uma gravidez de risco, bem conturbada. Foi inseminação também, Foi eu inseminação. lembro. Agora ela tá grávida novamente e é de gêmeos. Que 2 legal. meninos. Também foi inseminação, Foi né? inseminação também, mas fico muito feliz, Muito né? Que agora, feliz. tomara que agora dê tudo certo, que Vai não seja ser. uma gravidez de risco, que ela consiga aproveitar um pouco mais essa gestação, né? Exatamente, eu lembro dela grávida, ela sofreu aí duras críticas dos internautas, né? As pessoas Sim. falando do sobrepeso, que ela ganhou muito peso, aquela coisa toda. Aí ela emagreceu, ela foi criticada de novo. Ou seja, na gestação, numa época que a gente fica mais sensível, Sim. né? Essas famosas enfrentam uma batalha, Uma né, batalha. Jéssica? É assim, a gente, olha, eu vou até emendar isso que você falou com a Hailey Bieber, a esposa do Justin Bieber. O que aconteceu? Ela falou esses tempos atrás que ela não engravida por conta de medo dos haters. Meu Deus. Porque ela já sofre hater no relacionamento dos dois. E se ela já chora por muitas coisas ali que os dois passam. Não é fácil. E se ela engravidasse, ela não queria que a criança sentisse isso. Ela deu esse essa pensamento, energia. essa energia. E ela não teria, assim, estrutura para poder dar aquele suporte ali pra criança que a criança precisa. A gente tá mostrando esse casal lindo, Justin com a Hailey, na TV. Ela não é a cara da Sasha? Ela lembra bastante. Eu acho ela a cara da Sasha, linda, né? Ela o tem problema uma da mistura também Hailey. daquela Angelina Jolie também. A boca, ela parece um pouco da de Angelina Jolie. Você achou? É, uma mistura, Entendi. Eu acho que ela paga um preço muito alto, porque ela chegou na vida do Justin depois da Selena Gomez. Sim. E os fãs, é igual Bruna Não Marquezine e aceita. Neymar, não aceitam o término. Não aceita. E aí, por isso que ela é muito perseguida, né, na imprensa Sim. americana. Agora, ela tem que ter, não pode abrir mão do sonho também com medo da crítica, porque isso sempre vai acontecer, né, é que Jéssica? a gente realmente não tem noção que eles passam, né? A gente realmente fala assim, Faz igual a eles têm uma vida Rihanna, aparece já no maravilhosa. final da gestação. No final da gestação, Hello. depois de 1 ano que a gente foi descobrir o nome do filho dela, né? Eu super entendo, porque Tá é difícil mesmo, certíssima. E é o que a gente tava falando, né? Às vezes a criança mal nasce, as pessoas já começam a criticar, porque o bebê é feio, porque a criança não Exato. merece isso. E você fica sensível, né? Fica. E falando em críticas no relacionamento, já vou emendar em
outra fofoca. Qual? Carla Dias se pronunciou falando dela sobre Piccoli, né? Arthur Piccoli, né? Amiga, eu acho que a Carla, o grande bafão dela é desvio de dinheiro no governo de São Desvio Paulo. dinheiro, é os dois, na verdade. Gente, picareta. O porquê? Ela falou que estava fazendo o desvio, né? Na verdade, ela não falou. O governo vai ser investigada agora pelo Ministério Público, né? O Ministério Público está investigando contas, valores muito altos na conta Gastos. dela. E também sobre o marido dela, que é deputado, né? É. Falando que realmente aqueles valores não condiz com o que ele ganha. Mas vamos ver o que vai ser, né? Sim. Os próximos passos aí. Ela disse E que tem ela como falou provar, né? que ela tem como provar e, na verdade, o que acontece? Ela falou que ela tem recebendo duras críticas porque pessoas não aceitam e ficam fazendo denúncias contra ela e o marido. A Carla sempre foi atriz, sempre foi rica, sempre teve o próprio Sim, dinheiro. exatamente. As pessoas estão certas de acompanhar, mas eu acho que a denúncia tem que ter fundamento, né, a denúncia Jéssica? tem fundamento, então vamos investigar. Se ela tem como provar, ótimo, parabéns. A gente quer realmente que comprove mesmo, porque ela tem que ser feliz e eu acho que realmente esse deputado, ele tá fazendo muito bem pra ela e eles são um par perfeito ali, porque realmente Casal o Arthur lindo. ali não serve pra nada, péssimo, entendeu? Então ela tem que ser feliz com esse novo deputado. Eu acho que Agora ele é ela super também tem um preço a gentleman. pagar. Você namora um político, gata? Esses comentários Vai maldosos de corrupção acontecer. vão acontecer Vai sempre. acontecer. É o preço. Duras Business críticas, business. né? Exatamente. Mas o que ela falou também é por conta do Arthur Piccoli, que ela falou que as pessoas não aceitam o término, não aceitam que ela Sério? não, que Mas ficam eles ficaram tão ameaçando pouco. ela, mas assim, é fãs, né? A gente não sabe a gravidade que chega Gente pra ela, louca. né? Que ficam fazendo ameaças, denúncias por conta dela não estar mais com o Arthur e ter Ficaram tão seguido a vida com pouquinho outra no pessoa. Big Brother, gente. Mas é que ficou aquele Não superaram. tem muitas Ave pessoas. Maria. É que no Big Brother foi toda aquela encenação, aquele negócio de que a rejeitada, e depois ela quis ficar com ele, depois eles não ficaram e ficaram. E foi aquela novela mexicana, né? Foi. Literalmente. Então agora muitas pessoas ainda não aceitam o término, diz ela. Vamos ver o que vai a ser. Marília, supera, né, gente? Supera, Que Deus a supera. tenha. Gata, tem mais? Vamos falar também de filha de Maurício de Souza, a Magali, literalmente a Magali. Ela teve em algumas lojas de departamento e fez um show lá por conta de atendentes não atenderem ela. Como assim? Vamos voltar. Sim, Ela tem recapitulando. loja. Não, ela em uma loja de departamento, ela ela foi. chegou como uma compradora. Ela foi para comprar um perfume. Entendi. E chegou na loja, não tinha ninguém para atender. A loja Aí- de departamento. Sei. Eu só não vou falar aqui porque a gente tem aqui em Taubaté. Mas assim, uma loja de departamento grande, onde vende vestuários, vende perfumes, cosméticos, sapatos. Loja grande. Ô, gata, mas isso acontece com a gente o tempo todo. Ela chegou- Será que ela não teve 5 minutos de estrelismo, não? Então, mas Amiga, eu quer concordo com atendimento ela. exclusivo? Vai lá pra Chanel. Não, amiga, pra mas Dolce Gabbana. realmente em partes eu vi o vídeo, eu concordei em partes, porque assim, tem muitas lojas que você chega e ela ficou essa loja, ela tem um departamento que ela é só de perfumaria, separado, e a loja inteira de roupa. Ela chegou nesse departamento de perfumaria, sempre fica um atendente ali e não tinha ninguém. E ela ficou ali por muito tempo chamando e ninguém aparecia. Passava outros funcionários ao redor e ninguém ia lá se habilitar para atender ela. Aham. E ela queria comprar um perfume. E ela começou a gritar: ninguém vai me atender? Ninguém vai me atender? Aí, onde eles falaram que ela tinha sido mal educada, enfim. Olha, já aconteceu, não vou falar isso que sempre acontece isso, mas já aconteceu de eu ir nessas lojas de departamentos e não encontrar realmente funcionário. não ter alguém para atender. E você tem que ficar caçando Amiga, a pessoa. isso vai acontecer muito e cada vez mais, Sim. porque hoje a gente vê as grandes lojas de departamento colocando até na hora do pagamento, colocar Para você aqueles mesmo caixas. fazer o pagamento. Exato, eles estão Isso, reduzindo o exatamente. número de funcionários. Mas é um descaso, ela tá certa de reclamar. É um Sim. descaso, mas a gente Porque não que é todo normal, mundo que vai a gente saber passa por mexer isso toda hora. fazer a compra sozinho ali, passar na maquininha, vou passar o cartão. Eu consigo fazer pelo Isso. aplicativo a compra.
compra. Eu vou lá, bipo pelo meu celular as compras e consigo fazer. Agora, eles deveriam dar um desconto. Sabem. Se eu pagasse no autoatendimento, falar assim, 10% de desconto. Exato. Sai mais barato. Porque eu não tô pagando o salário da menina do caixa. Isso, não é mesmo? Eu estou fazendo a função de passar, exatamente. Então eu posso ter porque vai ter muita demissão, né? Você tá vendo aí, Renner da vida fazendo isso mesmo. Riachuelo fazendo isso, todo mundo. Autoatendimento, gente. Autoatendimento. Mas eu também voto e que precisa... Sou contra, tá? Eu sou contra, porque realmente, às vezes, tem pessoas que precisam, não sabem mexer. Sim. Que nem assim, se minha avó for lá fazer uma compra, ela não vai conseguir fazer. E se ela não tiver alguém para auxiliar? Mas como vai fazer? Aí ela vai ficar caçando a loja inteira, alguém andando, para poder ajudar ela. Então, acho que realmente a gente precisa... Não, tecnologia é legal, mas só que acho que tem muitas coisas ainda que a gente precisa ir aos poucos. É igual o cobrador de ônibus. Depois que eles demitiram o cobrador, teve aí uma demissão grande. Você entra no ônibus. É que faz tempo que eu não ando de ônibus. Sim. Mas você tem que pagar no cartão. Eu fui para Buenos Aires, não tinha o cartão. Tinha que ter o cartão para entrar no ônibus. Aí como que você faz? Tive que comprar o cartão, tive uma despesa a mais, só para eu ir para um lugar que eu queria ir de ônibus, que ia ser mais rápido. Não tem para comprar dentro do ônibus, porque não tem mais aquela figura do cobrador. Sim. É só o motorista, entendeu? E ele não quer saber se você tem cartão, não tem cartão. Se tem, entra. Se não tem, filha, não bye. Então, tchau. Hello. Só que... Eu acho que essas coisas também causam muito desemprego, né? Então, realmente. Causa. Então, e eu acho que o cobrador, ele é uma figura importante. Por exemplo, se algum passageiro passa mal, se algum passageiro sofre algum assédio, ele é uma figura extremamente importante. Ou até mesmo com o motorista. O motorista passou mal, ele tem alguém ali para ajudar. Motorista para ajudar. Esse tempo atrás eu vi um vídeo na internet de um motorista de ônibus passou mal, teve, acho que um ataque cardíaco no volante. Um aluno de... Estados Unidos, um aluno de acho que 12 ou 14 anos. Segurou o volante. Conseguiu segurar o volante e frear o ônibus. E numa situação dessa, dá uma tragédia. Uma tragédia? Mata todo mundo, não sei, entendeu? Precisa de um cobrador. Precisa de uma pessoa ali, pelo menos, para estar dando um auxílio, para estar ajudando. E, a gente precisa também dar emprego para a população, né? Não é tirar o emprego, não. Tem que dar emprego para eles, né? A Revolução Industrial, hoje com a novela Terra e Paixão, a gente tem visto isso. Os maquinários que substituem, né, um monte de funcionário que trabalhava ali. Eu acho lindo, eu acho que é uma evolução, mas a gente tem que pensar no ser humano também, que está perdendo aí suas vagas. Perdendo as suas vagas de emprego. As pessoas assim, que estão ali muitos anos trabalhando com aquilo e depois não tem mais serviço, não conseguem mais trabalhar, entendeu? E a gente viu na Terra e Paixão em questão do drone. Eu acho legal, porque é uma evolução, é uma coisa que, assim, agrega valor ali, né? Na evolução, ajuda muito. Mas é necessário pessoas também trabalhando, né? A gente tem que dar prioridade a isso. Gata, daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco eu volto. Com muito mais. Tem algum bafão hoje? Tem, divórcio? vamos falar. Adoro falar de separação, de traição, de chifre. Babado, confusão, gritaria. Temos aí um possível processo. Bruno e Marrone. Ai, eu vi! Que absurdo. Fiquei chocada. Vamos falar mais sobre isso. Mas eu tenho uma coisa pra falar do Bruno. Eu já apresentei o show dele, Bruno e Marrone, eu vou falar já. Vou Ai, falar tudo pra vocês. Bom dia pra você que tá aí curtindo, já viu, né? Que a pessoa tá inspirada hoje. Já tem a Nutri, Thaís Vilauta, ela já deve estar até aqui, viu? Pra gente falar de alimentação saudável, principalmente pros idosos, tá? A gente tem que ter alguns cuidados aí. Tá assistindo a Metropolitana? Quero prints hoje. Né, Jéssica? Vamos mostrar os nossos looks. Ai, meu Deus. Vamos dar cinema. Vamos. Pra quem mandar print, quero print. Tá cortando sua cabeça, amiga. Ah, tá louco. Vai. Tira print e manda pra gente. A gente tá aqui esperando, tá bom? Como a gente havia prometido, né, Jéssica? Hoje, Momento Saúde, vamos falar de nutrição. Sim. Thaís Vilauta tá aqui com a gente. Bom dia, Thaís. Bom dia Seja bem-vinda. Obrigada. Com esse friozinho. Aqui, né? Tá mais quentinho, não Aqui tá mais quentinho. Ai, que delícia. Aqui tá até lá na frente batendo um solzinho, que agora é gostoso. O dia tá né? lindo, né? Tomar solzinho da manhã é super importante. Ajuda na produção de vitamina D. Vamos falar já sobre isso, mas hoje a gente traz, né, uma entrevista voltada para os idosos. A melhor
melhor idade. Isso. E tem algumas dicas de alimentação que é muito importante a gente saber. Tem Que é uma sim, alimentação até. diferenciada, né, Thaís? Isso, Outras a gente- necessidades. É uma necessidade, assim, muito importante. A gente tem que tomar muito cuidado com a alimentação dos idosos, porque eles já têm tendência, né? Aham. Uma degradação muscular, que seria uma perda de massa muscular, né? A parte nutricional dele, uma dificuldade na digestão, Na digestão. em como comer, né? Aham. Então- Na própria absorção dos alimentos, né? Muda, não Isso. muda? Porque o que acontece? No decorrer dos anos, a gente vai perdendo um pouco das papilas degustativas que absorvem, né, esse alimento, produção de saliva vai diminuindo, a parte do estômago também vai dificultando essa digestão e o intestino também. Mas fica calmo, porque a gente tá falando da melhor idade. Da melhor idade. Por isso que a gente precisa estimular, né? Às vezes é mais fácil Aham. bater tudo e dar aquela tudo batido, mas aí ele não produz tanta saliva, né? Não tem o hábito de mastigar. Então isso acaba prejudicando essa digestão e a absorção desse nutriente. Por um lado é bom, mas por um lado também é ruim. Então a gente sempre tenta priorizar essa mastigação, nem que seja mais cozido, alguma coisa assim para fazer. Lógico Aham. que tem casos e casos. Tem gente que não consegue, aí sim a gente vai para uma alimentação mais pastosa. Mas quando possível, sempre priorizar essa mastigação, porque melhora essa digestão desse alimento. Eu acho que é daí que sai a ideia de que os idosos voltam a ser criança. A alimentação é muito parecida que uma de um bebê, não é, Thaís? É bem parecida, porque você foca principalmente na parte nutricional. Aham. E o idoso, diferente do adulto, assim, não pode só consumir 3 refeições. Um idoso é de 5 a 6, porque ele não consegue comer em grande quantidade. Então, aí você não consegue bater a quantidade nutricional que ele precisa. Aham. Então, é fazer pequenas refeições e priorizar a parte da proteína, que é importantíssimo para esse idoso. Porque ele Proteína. perde massa muscular. Você vê aqueles idosos, geralmente, que estão com os bracinhos mais finos, a perna também, Aham. e aumenta a concentração na parte do abdômen, que dá uma distorção da obesidade. Realmente, ele pode ser obeso mesmo estando com os bracinhos e as pernas mais fininhas. Porque daí aumenta a concentração na região do abdômen. Porque o que acontece? Quando a gente começa a perder massa muscular, a gente diminui a quantidade que o nosso corpo gasta de energia diariamente. Então, aí teoricamente, se ele não faz atividade física, se ele não se alimenta bem, ele teria que comer menos. Mas daí ele vai comer a quantidade que ele está acostumado. Aí começa a ter uma concentração na região do abdômen. Thaís, quando eu me formei na Unital, eu me formei em comunicação social, né? Uhum. O meu trabalho de conclusão de curso foi sobre o Asilo São Francisco, que é uma casa aqui em Taubaté, que abriga idosos, 50 homens e 50 mulheres. O Asilo São Francisco, para quem não sabe, ele começou como um abrigo, mas aí essas pessoas, pessoas que moravam na rua. Essas pessoas foram envelhecendo e naturalmente ele foi seguindo para um asilo, né? E aí hoje faz um trabalho lindíssimo, para quem não conhece, vale a pena conhecer, Asilo São Francisco. Ele, na época que eu me formei, ele estava fazendo 100 anos. Ai, que legal. E aí já fazem 20 anos, então 120 anos aí, super importante, uma casa aqui em Taubaté. E aí eu vivenciei por mais de um ano a rotina dos idosos, né? E aí eu até defendi na minha tese para acabar com esse preconceito de que asilo é depósito de idosos, porque lá é um lugar muito sério que eles fazem exercício, que eles têm acompanhamento com fisioterapia, que eles tomam sol, alimentação no horário, que são necessidades básicas, né? Que o idoso ele precisa, né? Para garantir a vida, a saúde. Aí você estava falando da musculatura, eu lembrei. O idoso ele tem que fazer exercício físico, sim, Tem. né? Porque tem gente que fala assim, mas é idoso, não pode, Nina. Tem exercício, né, adaptado para a idade dele, né? Exatamente. Com É grau de dificuldade que fundamental. ele vai Impactos conseguir. menores, né? Isso, porque o que acontece? Conforme a gente vai ficando mais velho, a parte locomotora, né? A parte de... acaba ficando um pouco Comprometida. comprometida. E o que acontece? Com a perda da musculatura, você fica mais exposto à queda, a desequilíbrio. Porque daí Exato. aumenta... Por exemplo, às vezes tem muito idoso que está com sobrepeso, obesidade. Então, isso daí já tá com os membros mais fragilizados, acaba caindo. E qualquer queda, qualquer coisa no idoso, é muito complicada a recuperação, né? Exato. A fratura é muito maior do que se fosse um adolescente caindo O osso e se ele já não machucando. tem mais aquele poder de recuperação como Já, um jovem, como né? um jovem. Tudo é mais delimitado, né? Demora mais essa recuperação Aham. e sempre complica mais. Então, ele precisa fazer
para ele realmente melhorar a parte metabólica, melhorar o funcionamento desse organismo e também proteger esse osso, proteger a parte mesmo dele dos órgãos, porque se ele cai e se machuca, é complicado, pode dar uma fratura exposta. Então, tudo isso... A recuperação também é mais demorada. A recuperação é mais demorada. É essencial. Não, a gente brinca que a gente sempre já começa, né, quando chega lá no consultório, fala assim, já vamos estocar essa massa muscular, essa musculatura, para quando você chegar, porque você vai ter uma degradação. Dos seus 50 a 80 anos, você perde uma média, assim, às vezes de 40% a 50% da sua massa muscular. É muita coisa. Até a gente que é jovem, quando deixa de treinar, vem aquela sensação, nossa, eu parei de treinar e emagreci. Na verdade, você não emagreceu, você perdeu um músculo, que é importante para se manter, né? Exatamente. E até a parte da hidratação. Porque a gente precisa hidratar esse músculo para ele ficar mais forte também, né? E aí os idosos têm essa dificuldade de tomar água, né? Tem essa dificuldade. Daí é onde aí a gente fala assim, às vezes um copo de água pro idoso é muito complicado ele conseguir tomar. Por que ele perde essa falta de sede? Ele perde por conta da parte do organismo mesmo, ele perde essa vontade de beber água, a vontade de comer os alimentos, né? Às vezes tem uma doença ali junto que acaba atrapalhando, só que daí ele toma muito antibiótico ou toma algum remédio para algum tratamento de outra coisa. Isso também atrapalha nesse sabor. E por conta da idade mesmo, a parte de olfato, a parte de sensibilidade, de degustação, perde um pouco. Então, ele perde o sabor das coisas. Então, aí ele não tem tanto sabor para ele comer aquilo. Aí ele fala, vai ser um esforço para ele, sendo que não é nem tão prazeroso como é pra gente. Thaís, então, a minha mãe, ela já passou dos 50, então ela já tá chegando nessa terceira idade aí. Eu percebi que agora, nesses últimos anos, ela não quer mais comer carne e nem frango. Que é super importante, entendeu? né? E isso eu já tô vendo até minha avó, assim, eu percebo que eles estão deixando de comer esse tipo de proteína, porque ela não tá fazendo mais o gosto dela. Mas, em compensação, o bolinho da tarde não pode faltar. Entendeu? O bolinho de fubá com café não pode faltar. Não pode faltar. Então, assim, eu percebo que realmente foi o que você falou. Ela tem caído um pouco mais, perdeu um pouco mais de musculatura, tá começando a formar mais gordura na parte abdominal. O que a gente pode fazer para suplementar essa falta de proteína para ela? Para a controvérsia de todo mundo, né? Que todo mundo acha que o whey protein é só para quem treina. O whey é sensacional de suplementação para idoso. É mesmo? Porque ele é a proteína pura ali. Então, às vezes, você bate ali com iogurte, ou você faz ali até mesmo com leite. Gente, o leite sempre é aquele que fica na prateleira da geladeira. Aquele lá que que vence em 2, 3 dias. Aqueles da prateleira do supermercado, não. Esquece ele. Então, com o leite, ou colocar esse whey amassado com uma fruta, ou fazer uma panquequinha ali, que você coloca uma fruta, coloca o whey. Às vezes, também, o consumo da farinha de aveia, ela é excelente. Tem algum tipo de whey protein melhor, assim? Então, tem vários tipos de whey, né? Tem aquele whey mais concentrado, aquele blend que tem vários tipos, né? Que é o que eles falam, whey isolado, né? E o melhor é o whey isolado, porque ele é essa proteína isolada. Geralmente é coisa de 90% somente proteína, não tem outros ingredientes. Até quando a gente for comprar um suplemento, a gente tem que olhar os ingredientes dele. Porque às vezes, se você for ver a concentração, o whey mesmo, propriamente a proteína, tá lá no finalzinho. Aí, por exemplo, 60%, 70% do produto é outras coisas, carboidratos, por exemplo, simples, e depois essa proteína. Então, quando for comprar, sempre se atentar a isso. Se realmente ele tem uma concentração de proteína, né? Porque nada mais é o whey, gente, é a proteína do soro do leite. É isso. É aquela, sabe quando você pega um queijo e tem aquele caldinho que fica? Isso daí é o soro desse leite. Então, é essa proteína ali que ela é transformada pela indústria e faz uma concentração. Então, assim, as pessoas que não conseguem consumir, é importante estar fazendo uso dessa suplementação. Não é só para atleta. Se a gente pensar na proteína, carne, frango, qual é a melhor proteína para o idoso? Que a absorção é mais lenta, para ele manter aquela proteína no organismo por mais tempo. Então, na verdade, ele pode estar consumindo tanto os ovos, que é uma proteína sensacional, uma proteína super completa e é de fácil digestão, né?
a carne branca, os peixes. Você já viu aquela frango. caixinha que vende ovos? Vende claras de ovos? Sim, tem só ela claras, só caixas. ela já pronta, né, para fazer. Pode estar consumindo Ela é dela. Tem segura? até Ela a é albumina, né, que pura? só tem a parte dessa proteína, segura Aham. sim. Aí é mais de paladar. Às Entendi. vezes, mas para fazer uma receita, ela é sensacional. O que tem que tomar cuidado com essas proteínas mais sintetizadas é a parte da digestão. Por isso que a gente fala assim, a isolada, porque, por exemplo, às vezes a albumina ou só a proteína do leite ali que vende, às vezes dá desconforto gastrointestinal, dá muito gases nesse idoso. Então, às vezes, Entendi. ele não consegue consumir. E aí também tomar cuidado com as formulações. Infelizmente, a gente hoje em dia vai no médico ou vai em determinados profissionais que eles indicam para esses idosos uma suplementação como se fosse aqueles leite de caixinha de criança, só que para idoso. E quando você vai ver os ingredientes, eles não são legais. Eles não têm a proteína que o idoso precisa. Tem tudo, menos a proteína que a gente está querendo. Entendi. Então, sempre olhar os ingredientes deles. Vai estar lá escrito ali, tudo que tiver, vai estar escrito a concentração dessa proteína. Então, tomar cuidado com os famosos todinhos saudáveis para idosos. para idosos, nem sempre eles são. Aham. Mas aí ele já pode pegar tanto aquele iogurte que tá na geladeira, gente, que tem essa concentração de whey. Aí você vai olhar assim, uma concentração de proteína ali, porque tudo isso vai ajudando. Porque ele vai precisar de uma média de umas 25 a 30 gramas por refeição, principalmente almoço, café da manhã e jantar. Tá. Verduras que têm a maior concentração de proteína. Porque tem alguns idosos que não consomem a proteína da carne, mas adoram verduras. Que é o caso da minha mãe, ela adora as verduras. Qual é a melhor proteína, né, assim, das verduras que tem mais concentração de proteína? Porque, assim, tem pessoas que não têm condições de Ora estar comprando pronobis. um whey Isso. protein, né? Tem pessoas que não têm condições de comprar um whey. Então, o que ela pode suplementar e que ela pode ter dentro da casa dela, ou plantar, enfim, em verduras? Tem até a Ora Pronobis, é bem interessante. É. Tem aquele Os peixinho meninos que comem faz, muito que tem Ora as Pronobis folhas. refogado, né? Refogado. Que é Dá uma para você delícia. fazer os grãos, o feijão, por exemplo. Você pode estar consumindo esse feijão com arroz e você comendo daí uma fonte de vitamina C, uma laranja depois, você já consegue absorver. A lentilha, a ervilha, o grão de bico também são alimentos, fontes de proteína vegetal, que aí você precisa, para ele ser absorvido, uma fonte de vitamina C. Morango, limão, laranja, abacaxi, maracujá. São coisas que você pode agregar ali junto para consumir. E sempre tentar o prato colorido. E os vegetais, os verdes escuros, têm uma maior concentração de nutrientes num todo. De parte de cálcio, parte de minerais, parte de vitaminas, que vai nutrir, além de fornecer todos os nutrientes que eles precisam. Vamos de música? Daqui a pouco a gente volta. A Thaís vai tomar uma aguinha. E daqui a pouco a gente volta com muito mais. Não saiam daí. Dá uma fome essa conversa aqui, gente. Fome, do né? céu. E quem não souber, tem lá no meu Instagram, tem a receita de mingau de aveia, com Às bolo, vezes, com depois farinha da de novela, aveia. eu sinto uma fome terrível. Eu posso tomar um mingau de aveia para dormir? Você acha que engorda ou não? Então, depende muito desse horário. Não é uma refeição, assim, que não tenha caloria. Aham. Mas, por exemplo, dependendo se for até 1 hora, 1 hora e meia antes de você dormir, uma porção pequena é ok. Às vezes até você colocar com essa fruta, às vezes a gente esquenta uma banana ali, amassa com essa aveia e fica bem gostoso. Você quebra, né, a parte porque a fruta ela tem um açúcar em si quando a gente come ela. Quando a gente pura, coloca essa farinha de aveia, o farelo de aveia, a gente já quebra isso, já melhora assim, a qualidade nutricional e já fica ali uma refeição ali completa as pessoas ali. que gostam desse mingauzinho mais doce. Aí adoça com adoçante, porque eu vejo que lá em casa minha mãe coloca açúcar. Tô sendo sincera, gente. Eu acho que hoje a mãe dela vai deixá-la sem a sobremesa. Hoje a mãe dela Com aí certeza. não vai Desde fechar cedo ela tá nada, falando chega. da mãe. Mas é demerara. A gente brinca que fala assim, se você não tem alguma doença que você possa consumir o açúcar, você pode usar ele em pequenas quantidades. Agora, se você já tem alguma indicação médica para você não fazer o uso desse açúcar, por exemplo, um diabetes, uma resistência à insulina, algo que você precisa controlar essa injeção de açúcar, aí você usar adoçantes, mas os adoçantes naturais. Adoçante artificial faz mal para a saúde. Gente, qual que é o adoçante natural? O stevia,
que custo-benefício ele é o melhor que nós temos no mercado. E o xilitol. O preço do xilitol ele é mais caro. Então, você pode estar usando tanto o stevia ou o xilitol, que são adoçantes naturais, que são fontes naturais. Agora, qualquer outra, sacarose, aqueles doçurinhas da vida, aqueles cal da vida, que você já sabe quais são. Muito cuidado, gente, porque de você achar que você está melhorando, cuidando da sua saúde, você está prejudicando a sua saúde. Ontem saiu um documento, falei com a Thaís Fora do Ar, da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, não recomendando esses adoçantes, inclusive, que pode trazer malefícios até pensando no futuro, né? Até a parte mental, ele já tem estudos comprovados que o uso desses adoçantes artificiais promove até uma parte, atrapalha a parte mental, parte o desenvolvimento cognitivo. Eu queria falar sobre isso, Thaís, e alimentos que ajudam na parte mental, porque o idoso, ele vai nitidamente perdendo um pouco a memória, a cabeça vai, né, tirando aquelas pessoas que têm problema de Alzheimer, que é uma outra história, né, mas com a idade, a gente estava até comentando, eu e a Jéssica semana passada, nossa, eu também tô sem memória, eu tô longe da terceira idade, mas meu Deus, a cabeça tá falhando, mas na melhor idade a gente começa a perceber. Tem algum alimento que ajuda para fortalecer essa questão da memória do idoso? Então, a gente tem os alimentos que a gente pode estar consumindo, além de ser variado, né? Essa alimentação mais variada que vai estar ajudar. Tem a parte da suplementação, que a gente tem uma melhora com a parte, por exemplo, de ômega 3, que ajuda nessa parte. O consumo de peixes, né? Fonte dessas gorduras boas. O abacate é uma fonte de gordura boa que dá para estar melhorando nessa parte de ajuda nessa memória. Alimentos, sempre pensar assim, a memória, para ela funcionar, a gente precisa de energia. Os alimentos que fornecem mais energia, eles ajudam a gente melhorar essa parte dessa memória, né? Então, sempre ter fontes proteicas que também vai estar ajudando para melhorar. Os alimentos, por exemplo, fontes, as raízes, mandioca, as batata doce, por exemplo, as frutas, são alimentos que promovem, são alimentos antioxidantes, que melhoram essa parte, né? Os chás também ajuda, a gente pode ter os benefícios. Tem algum tipo de chá específico, Thaís? Os chás anti-inflamatórios. Aí a gente vai de novo com o mais amo, né, gente? A cúrcuma, o gengibre, melhora Idosos essa parte podem de tomar sem risco de vida? Pode estar tomando. Quem tem problema cardíaco, pressão alta, pode estar tomando. Muita gente tem medo do gengibre porque aumenta a pressão. O gengibre não aumenta a pressão. Não aumenta a pressão. Ele melhora até os vasos sanguíneos, que ele melhora essa elasticidade. Então, a circulação passa de forma normal. Mais rápida, né? Melhora. E o que acontece? Às vezes até minha tia tava, esses dias a gente tava num aniversário e ela tava falando, não pode tomar chá de gengibre. Eu falei, da onde que você tirou isso? Né? Ela, mas eu tomo pra dormir, eu passo mal. Eu falei, não, você toma logo pra você dormir. Ele, querendo ou não, ele acelera o metabolismo. Você não vai tomar o chá de gengibre pra você dormir. Você vai tomar ele de manhã. Pra acordar. À tarde, né? Pra estimular esse chá. À noite, você vai tomar um chá de maracujá, de casca de maracujá. Um camomila. Um chá de orégano, por exemplo, é super anti-inflamatório. Um chá de camomila, ora pronobre, gente, é excelente. Para memória também ajuda muito. Então são coisas que você pode estar agregando, né? Tem uma suplementação que hoje em dia que é usada bastante, que é a coenzima Q10. E tem que ver também se esse idoso não está com falta de vitaminas. Tá. Porque uma deficiência de vitamina D também tem esse cansaço, essa falta de disposição. Deficiência de ferro atrapalha também essa memória. A vitamina D é o sol, né, Thaís? Isso, o sol. E também você pode suplementar. Não é uma suplementação cara, gente. Então... É um suplemento que dá para você estar fazendo constantemente, não precisa, porque às vezes a gente não consegue mais tomar sol. Então essa suplementação é uma suplementação que dá para você fazer parte. É lógico que você vai ver como é que tá os seus exames, porque também o excesso de vitamina faz mal. Então, tendo baixa, não é uma suplementação cara, é uma suplementação de fácil acesso. Dá pra gente estar suplementando. Ferro, cálcio, magnésio, zinco, são coisas que a gente precisa ter mais atenção, principalmente na parte dos idosos, que eles têm essa deficiência. A gente consegue muito com a alimentação. Os alimentos verde escuro melhora muito essa parte, tem muitos nutrientes para a memória. Brócolis. Isso, suco de couve, o brócolis, o espinafre. Para a parte de cognição é excelente esses alimentos verde escuros. Muito Minha bom. salada preferida. Perde algum nutriente? Assim, eu amo espinafre cozido, sabe?
Então, o espinafre, na verdade, ele só pode ser consumido cozido. Cozido? Porque ele cru, Nossa, ele eu tem uma cresci. toxicidade, assim. Então tem que tomar cuidado com a quantidade dele cru. Então ele sempre ali, um refogado ou na comida. Nossa, ele é refogado. Porque Cresci daí- comendo espinafre frito. É. Bolinho de espinafre é uma delícia. É né? sensacional. Eu amo ele Coisa de refogado, mineiro, assim, uma delícia. com queijo. Ele Aí dá refogado. pra colocar o queijo. Aí Mas você é muito coloca, bom. e ele é um alimento que não altera o sabor. Então você faz ali um omelete e colar com um espinafre picadinho, um tomatinho, uma cenoura. Nossa, você já tá dando um plus pra memória desse... Eu cresci assistindo o Popeye, era a alimentação principal do Popeye. É. E a minha mãe falava que eu ia ficar forte, né? E é o espinafre, né? Thaís, esse espinafre que você compra no supermercado, que ele já vem congelado, não sei se você já viu, ele vem uns cubos. É saudável? É válido usar ele? Qualquer alimento congelado, ele mantém as propriedades. Então, ele é Ele tranquilo. vem como se ele fosse moído em cubos. Em cubos. Parece cubo de gelo, sabe? Eu já comprei desse pra poder fazer molho. Eu nunca vi. É muito Mas bom a minha e amiga, prático. sabe o que a minha amiga falou? Legumes, frutas, ela falou, veio em caixa, já tem alguma coisa que já não é natural, né? É verdade, Thaís? Então, o que Ela acontece? falou, você tem que comprar legumes e fruta no mercado municipal, no Mercadão. Sim. O E ideal... não no supermercado. O ideal, a gente sabe que hoje em dia, o ideal é, lógico, você comprar esse alimento in natura. Só que a gente também sabe que a correria, às vezes, não dá pra gente comprar. Na verdade, é a praticidade, que a gente quer uma coisa rápida. Joguei ali e tá pronto. né? Aí a gente fica naquele antes feito que perfeito, porque esses alimentos cortados, pode ser sim os alimentos que já estava quase estragando e foi cortado a parte boa e foi embalado, pode ser. Ou também pode ser que esse alimento foi cortado pela praticidade e é vendido num valor mais caro. A gente não tem como saber a como que estava esse estado. Por isso que quando a gente for comprar, a gente tem que olhar bem nessa embalagem. Tá. Falar para você qual que é o melhor, é lógico que é o alimento in natura. Mas se você não consome por conta, eu não tenho tempo para cortar, eu não tenho tempo para higienizar, então você compra esse. Antes feito do que perfeito, entendeu? Pelo menos você vai estar consumindo. Você não perde 100% os nutrientes. Então, uma parte perde sim, comparado a um alimento in natura, mas você não perde 100%. E sempre esses alimentos, hoje em dia, por conta da indústria, a gente fazer uma higiene desse alimento quando a gente for levar para casa. Aí colocar ali num balde com... Como que você faz a sua higienização? Você tem a opção para você ou comprar aqueles produtos já próprios, ou você pode colocar num balde com água, uma colherzinha de água sanitária, você já consegue... O vinagre também... O vinagre, ele não tira o agrotóxico. Ele faz uma parte de esterilização desse alimento. Vinagre com álcool. Mas o Ele vinagre não em tira? si, ele não tira todo o agrotóxico, não. Ele tira uma parte, mas não é tanto igual esses alimentos, essas soluções para limpeza ou quanto... Legal. O bicarbonato também é legal para fazer a limpeza desse... Para tirar as toxinas. A higienização, A né? higienização. Vamos pro comercial e daqui a pouco a gente volta. Eu sei que tá chegando aqui perguntas pra nossa Nutri Thaís Vilauta. Quero mandar, Nina, quero saber sobre o xilitol. Ele faz algum mal se usar direto? O xilitol é adoçante, né, Thaís? Isso, o xilitol, ele é um adoçante natural. Ele não faz mal ser consumido. Porém, as pessoas que têm algum problema de desbiose, algum problema intestinal... Desbiose é quando a gente tem o nosso intestino, ele não tá funcionando 100%. Então, sabe quando você come alguma coisa, tem às vezes flatulência, ou às vezes tem gases. diarreia, ou prende o intestino. Sei. Isso é considerado um tipo de desbiose. Entendi. Então, o que acontece? Esse adoçante, o xilitol, ele acaba dando desconforto intestinal, porque ele promove gases. Tem pessoas que tem pessoas que não tem. O gases, de verdade, o gases, ele tem algum malefício pra saúde? Ou é só o desconforto do cheiro mesmo? Só o desconforto mesmo. É o desconforto daquele inchaço, às vezes tá você do come. lado. Desconforto de ficar junto. Quem tá do lado é... E na verdade, o gases em si, quando a gente tem da produção de alimentar, ele não é pra ter cheiro. Quando ele tem cheiro, é que tem alguma coisa errada ali. Ai, amiga, Existe gases sem cheiro? Sim, por conta do processo de fermentação do Queria conhecer alimento. essa pessoa. É que assim, metade do povo fora. mas se é aquele Gente cheiro do podre, céu. assim, aquele cheiro que você Muito não forte. consegue, aí você tá com alguma tá desregulada Tá ali. podre. Tem que cuidar. Tem que ver, porque às vezes é alguma intolerância, talvez, Thaís. Pode ser algum problema intestinal mesmo. Às vezes as bactérias, porque no nosso intestino a gente tem bactérias boas e bactérias ruins. Aham. Quando a gente come alimentos
Que são, por exemplo, só os alimentos industrializados, muito chocolate, muita fritura, muito carboidrato simples, que seria os pães, muita massa, a gente alimenta essa bactéria ruim. Então, ela cresce em maior quantidade no nosso intestino. Quando a gente come as frutas, os legumes, as carnes magras, né, os grãos, os oleaginosos, que seriam... aqueles nuts, amêndoas, castanhas, ou, por exemplo, sementes de linhaça, eles nutrem as bactérias boas. Aí você consegue o equilíbrio. Quando você tem muito gases cheirando ruim, as bactérias ruins que estão em maior quantidade. Então, você está nutrindo a bactéria ruim do seu intestino. Entendi. Então, ela prolifera, ela aumenta. Ela leva os meus nutrientes? Leva. Entendi. A parte de absorção fica comprometida. Por isso que a gente sempre em constante fica... É uma engrenagem. É uma engrenagem. Aí é onde a gente fala que o problema de desbiose é o problema dessas bactérias. Entendi. As bactérias ruins estão em maior quantidade que as bactérias boas. E aí, o que a gente pode tratar essas bactérias boas? Por exemplo, a aveia, o própolis, que é para imunidade, melhora também, a gente consegue melhorar essas bactérias boas. Os vegetais e frutas, gente, é sensacional. Você quer cuidar da bactéria do seu intestino boa? Coma frutas, legumes, as folhas, que daí você já vai estar cuidando dessas bactérias e tendo uma melhor digestão. Aí melhora até o cheirinho desse pum aí, gente. Vai soltar lavanda. Começou a ter um punzinho muito fedido, fala assim, não, tá comendo muitas frutas ruim. E legumes, suas bactérias ruins aí gritando. Daqui a pouco a gente volta para falar um pouquinho mais sobre isso então, gente. E agora de volta, Jéssica de Paula. Voltei. Notícias dos famosos. Sim. E você prometeu uma polêmica, Jéssica. Vamos falar do cantor Bruno, né? Da dupla Bruno e Marrone. Ele fez um show e na saída desse show ele foi entrevistado por uma mulher trans. Nessa entrevista, ele perguntou pra ela se ela tinha o órgão genital, mas de uma forma mais grosseira. Meu Deus assim, do céu. nada. Do nada, super aleatório. Super aleatório. E aí, você tem? Tipo, assim, entendeu? Ela ficou super constrangida. Ainda falou, como assim? Daí ele, se você tem. E perguntou novamente. Absurdo. E ela ficou sem reação. E agora ela veio falando que ela teria interesse em processar ele, porque ela se sentiu ofendida. Porque ali ela não tava... Desrespeitada. Ela não tava ali pra ele fazer perguntas sobre ela. E sim pra ela entrevistar ele. Ele tinha acabado de sair de um show. Que deselegante, ele deveria Jéssica? Tratar ela, né? Com respeito. Com respeito, exatamente. E agora, por conta todo esse processo, ele veio nas suas redes sociais se desculpar com ela. Nicolas, solta aí rapidinho o vídeo dele. Vamos ver. Eu tô aqui para pedir desculpa para Lisa Gomes pelo que eu perguntei para ela. Fui totalmente infantil, fui totalmente inconsequente. Eu quero pedir desculpa, eu acho que não tem como voltar no tempo e pedir perdão para ela, tá? Perdão, Lisa Gomes. É isso. Você Da mudança, né? Cachorro que é da mudança. Eu acho que já tinha tomado uns meia a mais. Aí, sabe ele é essa assim, pessoa. Aí, tipo assim, sabe? Bebi, gosta de fazer esse tipo de brincadeira e depois falou assim, ih, lascou. Deu ruim agora? Ele é machista. Eu apresentei, eu até falei pra você, eu tenho coisa pra falar dele. Eu apresentei o show dele no sítio Dom Carmelo há muitos anos atrás, há uns 20 anos atrás. Estava eu e o Vander, o show foi um sucesso, lotou. Só que a impressão que eu tive, quando a gente apresenta, a gente entra no camarim, com ouvintes. Porque a Metropolitana sempre teve essa tradição de sortear ouvintes pro camarim. Exato. E quem entra são os locutores. E nós entramos. Ele é machista. Ele me desrespeitou no sentido de... Sabe quando ele te ignora pelo fato de eu ser mulher e a apresentadora? Ele só me olhou diferente quando ele me viu em cima do palco falando no microfone. Porque antes, a gente encontra com o artista antes do subir. Sim. Antes foi uma impressão péssima que eu tive dele. Ele é arrogante, foi machista. Quem me apresentou, ele foi o Vander. Porque até então, ele me tratou como uma pessoa, uma menininha bonitinha que estava dentro do camarim. Que estava no camarim que estava. E a gente, eu sempre tive essa postura de não ficar assediando o artista, porque eu sei que é o trabalho deles, eles já têm que ser carinhosos com os ouvintes. Então a gente tem não esse fica em respeito. cima, a gente respeita, assim. Só
que ele me tratou desse jeito, como se Ah, fosse, não. ai, mais uma no meu pé. E aí o Wander, eu acho que percebeu o clima dele estar sendo machista comigo e falou, ela é a locutora também, ela vai subir junto comigo, a gente vai querer 2 microfones. E eles queriam só dar um microfone. O Wander falou, Entendi. não, se não tiver 2, eu não subo. Porque a Nina também é locutora. Só que teve esse machismo por parte do Bruno. Entendeu? Ah, Machista. tá Então explicado. Deus é mais. Então que bom que isso veio à tona. Porque às vezes Tomou. ele já deveria ter tido essa atitude Já, e ninguém com nunca certeza. filmou. É que eu tô falando. E agora apareceu. Pra ele era entendeu? uma forma que ele falou com ela foi tão normal, É como se ele já pedagógico. tivesse feito isso já várias outras vezes. É. E dessa vez que ele foi reprimido, que ele falou: opa, pera lá. É caiu a ficha pedagógico. dele. Não, gente, às vezes a Precisa pessoa já tá aprender. fazendo Só assim pra aprender, amiga. só assim mesmo. Porque pra eu vi aprender. o vídeo. Quando eu fiquei sabendo, eu fui ver o vídeo. Porque eu tenho aquela É. maguinha no coração até hoje, É. né? Reprimida. Grosseiro. Eu falei, nossa, é ele sendo ele. Por mais que ele admita agora que ele foi péssimo, ele é essa pessoa. Ele é Grosseiro. assim. Ele Então é. não adianta. Só de olhar pra ele, você vê que ele é desse jeito, né? Ah, não. Então, minha filha, ó. Eu só quero toma. saber se ela vai aceitar a desculpa ou não, né? Porque É, ela na tá verdade, falando- ela falou que ela estava pensando em processá-lo. Se eu fosse então, ela, eu acho que processava. realmente ele já se pediu desculpas para poder já... Amiga, se eu fosse ela, eu amenizar. processava pra mostrar pros outros caras, pras outras pessoas que Sim, não respeitam os sim. trans, entendeu? Exato. Pra educar, Certíssimo. porque é pedagógico, pra educar. Se eu As pessoas fosse ela, eu precisam falaria. entender e respeitar também. É. Porque ali ela estava numa função de ser jornalista, de entrevistar eles. Ela não estava ali É. cobiçando, enfim. E ele foi totalmente desrespeitoso Se eu com fosse ela, sabe o que eu teria falado? Maior que o seu, sabia? É. Maior Você nem que imagina. o seu. Mas daí acaba gerando um constrangimento É, maior, porque é. realmente daí daí ele iria desrespeitar e acaba. Aham, que daí com ela certeza. ia sair como errada. Ia perder é que a gente, o né, respeito. Mas tem não sangue dá de barata. vontade de... Dá vontade. Mas eu vou te falar, se eu fosse ela, eu agora gravaria um vídeo falando, Bruno, que bom que você entendeu que você passou da conta do limite. Mas, de qualquer eu vou forma... te processar para ensinar para os outros que virão, Sim, né? pra você servir Porque é de uma exemplo luta, pra é uma outras luta. pessoas. Muitos trans morrem, né? Sim. Por essa intolerância. E não cabe mais intolerância, piadinha. Não tem mais o, eu não sabia. No Big Brother a gente ouviu Sim. muitos negros falando, cansa ter que Como que você explicar, já não sabia? cansa ter que desculpar. Não cabe mais hoje. Não cabe às pessoas ter que ensinar isso pras outras. É. As pessoas têm que aprender. E não cabe mais essa desculpa de, foi sem querer. Não foi É. sem querer. Se você for racista, preconceituoso, transfóbico, homofóbico, não foi sem querer. Porque a gente já fala muito sobre isso aqui. Verdade. Todo mundo já sabe que tá errado, né? Tá errado, ponto. O errado é errado, o certo é certo, né? Tá certo. Gata, tem mais? Vamos falar de Leonardo, ele que fez uma entrevista esses dias atrás na coluna de Léo Dias, falando sobre que tem um filho preferido, sim. O Leonardo? Ai, Sim. meu Deus. Mas ele não falou quem, o nome do filho, mas ele falou que existe, sim, filhos preferidos, né? Ai, que ali no Jéssica. convívio da família dele... Com certeza eu não sou a preferida. Eu também não, amiga. A ovelha negra Eu da sou a família. ovelha negra da família, literalmente. Não, depois você falar da sua mãe aqui várias vezes, amiga. Eu acho. Não, mas a minha Se mãe, ela não come era, errado. é. E eu falo pra Você tá ela. certa de Falei, pegar mãe, não no adianta pé. você querer É. deixar de comer proteína pra poder comer pão. Aí não dá. Sabe o que a minha mãe falou já? Já falou várias vezes isso lá em casa, que ela tá com 70 anos. Sim. Ela falou, eu já controlei minha alimentação a vida inteira. Agora eu quero comer tudo. Quero comer a mas- gordura da picanha, comer o torresmo. Porque agora o que vinha é lucro, né? Eu falo, mãe, não faz isso, pelo amor de Não, Deus. acaba com a vida, né? É, verdade. Acaba com a vida, acaba com a saúde numa dessa. Tem que pegar no O mundo pé não mesmo. vai acabar amanhã, Quem ama, gente. cuida, né? Quem ama, cuida. E eu falo isso que é pro bem dela É mesmo. isso mesmo. né? Ô, gata, mas quem que você acha que é o filho preferido do Eu Leonardo? acho que é o Zé Felipe. Eu também acho. Ele falou que, na verdade, assim, tem um filho porque é mais pela convivência. Tem filhos que você convive mais. Outros E mais outros distantes. menos. Ele falou assim que o Zé Felipe era da convivência mais dele, mas só que hoje o Zé Felipe tem uma família dele, né? Aham. Então não tá tão assim próximo deles. Mas eu acho que dali, entre eles todos, é o Zé Felipe mesmo. Entendi. Tá na cara, né? Mas, ó, a gente só tem um filho, então não tem como a gente falar, né? É. Mas os ouvintes têm. Quem tem mais de um filho aí, fala. Você acha que mãe e pai tem filho preferido? Vai. Você não precisa falar qual, tá, gente? Porque a gente não quer criar discórdia. Às vezes, Anina, eu tenho um pressentimento que de algumas mães, assim, coisa que eu vejo no geral.
Ah, mas é que ele é um coitadinho. Ou assim, tem um filho que sempre dá mais trabalho. Então a mãe fica mais em cima. Cuida mais. Cuida mais. Sabe que ele precisa mais de atenção do que o outro. É verdade. Então acaba que gera esse negócio, esse de filho sentimento. preferido. Ele é seu protegido. Mas às vezes é mais um cuidado a mais, porque sabe que ele necessita mais desse olhar diferente, né? É verdade. É aquele filho que faz mais bagunça. Que dá mais trabalho, mais que dor dá de mais cabeça. trabalho, que dá mais dor de cabeça. É verdade. E às vezes você que é mais tranquilo, você fica meio que de lado. Mas não é que tá de lado, o amor é o mesmo, né? Mas é que realmente, às vezes, tem pessoas que precisam mais de atenção. É mesmo. Né? Tem mais, Temos, gata? vamos falar sobre Maraísa. Maiara e Maraísa, elas foram pegar um voo no aeroporto, né? E o Gustavo Lima, na verdade, a grande sacada foi que elas, nesse translado ali, para pegar o avião, elas foram de ônibus, né? Eles pegam o ônibus. O translado, né? O translado. E ela, no ônibus, ela começou a filmar um avião onde o carro do Gustavo Lima parou e ele desceu. Ele falou assim, mas eu não tô entendendo o que está acontecendo, porque ele pode chegar com um carro no avião e a gente tem que vir de ônibus, tá vendo? Você já foi mais humilde, Gustavo. E começou a virar chacota. No final, ela falou que era brincadeira, tudo. Mas realmente ficou esse mistério no ar, né? Porque, assim, Maiara e Maraísa e Gustavo Lima, ela tem que ir de ônibus. Que tratamento diferente é esse? Ela falou, não tô entendendo, isso daqui, a conta não tá batendo. E ainda brincou com ele, que ele já tinha sido mais humilde. E ficou aquele meme no ar. E realmente, né, acontece isso. A gente sabe que acontece. Eu vi um vídeo do Gustavo Lima ontem que eu achei muito divertido. Você viu esse vídeo que o fã chega por trás e abraça ele? Não. Um homem enorme. Chega por trás e abraça o Gustavo Lima. Ele consegue subir, furar a segurança do palco, subir e agarrar o Gustavo Lima. E quando ele é abraçado, assim, ele leva o maior susto. Ele faz aquela cara de surpresa. Aí ele olha e vê aquele bruta marmanja, ele ri. Aí ele fala, que isso? Chega por trás. Só que ele foi sensacional. Sim. Sabe, continuou cantando com o cara, parecendo 2B do cantando. E aí, com muita delicadeza, foi tirando aquele cara do palco. Mas ele tirou de letra, sabe? Sim. Ah, então é Ele isso passa mesmo, a ser... gente. Ah lá, aquele cara lá, ó. Ele passa a ser... Meu Deus! Gente como a gente, sabe, Jéssica? É. Porque se é outro artista, já, né? cria Ia falar, não, furdúncio. arranca, tira. Exatamente. Sai fora, cara. Coisa. Nossa, ele foi super simpático, levou na Mas esportiva, eu acho na que é brincadeira. isso que faz o artista mesmo, é a forma como ele trata os fãs, né? Exato, Como faz ele toda a conduz diferença, com né? essas situações, até mesmo. Que ele poderia ser uma pessoa que poderia oferecer algum perigo para ele. Exatamente. E ele soube administrar a situação, né? Isso foi muito bom. É mesmo. Gostei. Mas o vídeo é muito engraçado. O cara chega por trás, olha lá, gente. Entrem lá na TV Metropolitana. E ele leva um susto, principalmente quando ele olha. Ele pro olha, cara. opa! Que mulher forte é essa? Aí é um cara, né? Mas ele é sensacional, com Então, dá pra fã ver o cara carinhosíssimo. vindo. Ah, gente. E ele agarra, gente. Mas é isso, você é famoso, você tem a propício a isso, você tem que saber administrar essas coisas, tem que saber lidar com essas situações. E não né? ser o Bruno e Marrone, né? Não ser um escroto. Um Bruno do Bruno. Porque, tadinho, o Marrone não tem nem culpa, Não, né? Marrone, coitado, o Bruno faz bullying com o Marrone, coitado. Faz bullying, exatamente. Eu já vi vídeo dele fazendo em relação à harmonização. Verdade. E tudo, né, gata? Vamos falar também rapidinho do namorado de Rafa Kalimann, né? Ai, ela que sumiu! assumiu no relacionamento. O que você achou, gente? Eu achei lindo, amiga. Eu sou a favor do amor. Ah. Alô, amada Tereza de Calcutá. Não, amiga, eu acho que ela tem que ser feliz mesmo. Ela assumiu esse relacionamento. Ela Você tem que prefere ficar ele bem. ou o Loreto? Ele. Ele também, eu também Eu achei. achei ele bem mais bonito bonitão. que o Loreto. É. E assim, né? Pelo jeito que ela tá sendo leve o relacionamento, tá sendo prazeroso. Ela fez uma declaração de amor ali pra ele. Eu achei que ela assumiu rápido ele. É. O cara surgiu do nada e já tá namorando. Porque Amiga. foi um dia desses o Loreto, né? É. Foi bem rapidão Mas a é o que fila eu da falo, às Rafa. vezes você termina com uma pessoa, já tropeça em outra. É. Entendeu? Opa! A vida dá uma reviravolta, Aí né? você fala... Você só não pode tropeçar com duas pessoas ao mesmo tempo, É, tá, que gente? daí já dá ruim, aí você cai de cara no chão. Tropeçar com os dois Exatamente. pés, você cai de cara no De chão. cara no chão. Mas literalmente ali, eu acho que ele é bem bonito. Ele faz o que da vida? É empresário, Ele é né? empresário. Agora, no ramo do quê? quê, a gente já não sabe. Sei que ele é Aham. atleta, gosta bastante de fazer atividades físicas ao ar livre. Não é do mundo artístico. Não é do mundo artístico. Então, eu acho que vai dar bom, sim. Eles vão
Tomara, né, amiga? Vamos torcer aí. Já falou eu te amo, né, pra ela. Já falou eu te amo. Já deixou recadinho, coisa e tal. E ela falou até mesmo pra Você ele não acha que que os artistas amam rápido? Mas é uma intensidade, acho que a vida deles são muito intensas, né, amiga? Então, tipo assim, é aquela euforia de Achei. muito rápido e de, sabe? A gente já não. A gente demora vai, pra falar eu te amo, né? É que não é calejada. A gente é preda bruta. É verdade. Raiz, é mesmo. A gente é raiz, não é Nutella, não. A gente até desconfia. É mesmo, confiado, filho de menino. Fala, ô, vai passar a mão no meu cabelo? O que tá acontecendo? É verdade. Vai dar um chiclete, é? Ó, a Mariana falando, a Jéssica tá certa. Eu sou mãe de 3 filhos, não tenho filho preferido, o amor é o mesmo para os 3, mas igual que a Jéssica falou, tem filho que demanda mais a nossa atenção. Isso. E dá essa sensação que ele é mais amado, mas não, o amor é o mesmo, né? Sim. Nina, eu tenho 3 filhos, 2 adotivos, os filhos do coração. Depois de 5 anos com os meus adotivos, veio a minha princesa. No meu caso, não existe um preferido, mas sim os amores são diferentes. Sim. E a necessidade deles também são extremamente diferentes. Mas mãe é mãe para qualquer filho. É a vida por eles, seja do ventre ou do coração. Que bonita história da Érica, né? Sim, muito Que bonita bonita. mesmo. E é o que ele falou, são os amores diferentes. Você tem... acho que, tipo assim, não tem uma menção, tipo assim, esse aqui eu amo mais e esse aqui eu amo menos. Tá todo mundo no barco, qual Tá que eu no mesmo, salvo? Todo tipo assim, mundo. é todo mundo, É. mas assim, realmente tem uns que você vai ter um sentimento diferente, um é mais cuidado, o outro você sabe que você vai poder ter mais independente. mais independente, vai poder dar mais em liberdade. E isso varia o amor, entendeu? Tipo É assim, verdade. às vezes é orgulho, ou o outro, cuidado, ele precisa da minha atenção. Tem esse tipo de amor, gente. É. Amor é tudo igual, a gente coloca tudo numa caixinha, mas são de formas diferentes, né? Quando eu vim pra Taubaté, a minha mãe ficava todo final de semana me ligando. Você não vai vir? Você não vai vir? Você não vai vir? E eu falava, mãe, pelo amor de Deus, a senhora tem 7 filhos aí, mãe. Liga pra alguém, pelo amor de Deus. Porque às vezes eu tinha compromisso aqui, né? Você tem 7 telefones Tem 7 diferentes pra filhos. você ligar. Mas eu entendo, todos são especiais. É que né? às vezes é com você que ela gosta de conversar, mas é com seu Não, irmão que é ela gosta de ovelha, todo mundo ali perto, né? fazer aquele passeio, entendeu? E tem filhos e filhos, que nem tipo assim, esse filho eu gosto de passar esse momento de fazer uma comida com ele, porque ele gosta. Aquele outro filho eu já gosto de ir na cidade. É verdade. Que ele tem mais atenção. Tem várias maneiras, a gente sabe que tem A que gente é assim pessoas na pra nossa tudo. vida, né? Sim. Os amigos também Até são mesmo assim. com os amigos. A gente fala assim, hoje eu quero fazer um rolê mais de boa. Você fala assim, eu vou chamar aquele casal que eles é mais tranquilos. Hoje eu tô afim de extravasar. espirocar. Eu vou chamar aquele casal que é super animado. E a gente vai dosando. É verdade. Tá tudo certo. Gata, daqui a pouco você volta. Daqui a pouco eu volto. Com muito mais, não saiam daí.